Saudações no ar, a edição de quarta-feira do Jornal da Noite. Seja bem-vindo. Venâncio Mondlane poderá receber 5% de valor do montante a ser disponibilizado pelo Estado para o funcionamento do partido Podemos. A informação consta dos termos e condições do acordo político coligatório entre o partido Podemos e Venâncio Mondlane. As recentes contradições e desalinhamento nos pronunciamentos públicos entre Venâncio Mondlane e o Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique suscitaram curiosidade sobre os termos e condições do acordo coligatório entre as partes, assinado a 21 de agosto de 2024 para a corrida às eleições gerais. O acordo, que vigora de 2024 até às vésperas das eleições autárquicas de 2028, preconiza que o Podemos, em caso de vitória de Venâncio Mondlane, lhe assiste o direito de ser auscultado e a propor em 50% quadros competentes para a ocupação de cargos públicos e de confiança. Em caso de derrota de Venâncio Mondlane, assiste ao partido, tendo feito eleger deputados, dispor do orçamento alocado para o Estado, na qualidade de partido com representação parlamentar. Indicar 50% de agentes, incluindo assessores da Assembleia da República. Em contrapartida, para Venâncio Mondlane, em caso de derrota, tendo o partido Podemos feito eleger deputados, assiste àquele direito de indicar com exclusividade os quadros da sua confiança para ocupar todos os cargos públicos cuja respectiva indicação depende da representação parlamentar via Podemos. Indicar 50% de agentes, incluindo assessores da bancada parlamentar, na Assembleia da República. Entretanto, duas cláusulas chamaram atenção à nossa redação. Sendo o Podemos o segundo partido mais votado, seu presidente e líder da oposição, Venâncio Mondlane, indicará 50% de agentes para cargos públicos, ou seja, Conselho Constitucional e Comissão Nacional de Eleições via Podemos. Receber 5% do orçamento anual destinado ao segundo partido mais votado e de outras verbas do orçamento do Estado destinados ao partido. Ou seja, à luz deste acordo, poderá ser atribuído ao candidato Venâncio Mondlane plenos poderes para gozar da sua posição de líder da oposição, podendo assim tomar decisões a 50% e até receber parte do orçamento que será disponibilizado ao partido nesta legislatura. Daí, encontram-se cabimentos de, em uma carta anterior, Venâncio Mondlane ter referido que nenhuma decisão ou acordo político celebrado por Albino Forquilha é válido. Vale destacar que esse acordo coligatório pode cessar a qualquer momento, desde que haja interesse das duas partes. Entretanto, apesar da desarticulação entre as partes, o presidente do partido Podemos, Albino Forquilha, diz que o seu partido vai cumprir na íntegra todas as obrigações do acordo político coligatório assinado com Venâncio Mondlane em agosto do ano passado. Numa conferência de imprensa bastante concorrida, realizada esta quarta-feira em Maputo, o presidente do partido Podemos, Albino Forquilha, falou da situação política do país. Estando nós, o partido Podemos, dentro da nossa cultura política partidária, dissemos que vamos continuar, ainda que não reconheçamos os resultados, mas vamos continuar a fazer um trabalho político, um trabalho diplomático, um trabalho, digamos, judicial, onde é necessário. Não é? E os membros que nós temos, aqueles que efetivamente foram legitimamente votados pelo povo, porque, como dissemos no passado, eu repito, o Podemos não está a controlar as instituições que administram o processo eleitoral, por conseguinte não podia roubar algum voto. Então, os nossos membros foram os legitimamente eleitos e eles devem sim tomar posse. Questionado se o seu partido irá cumprir com o previsto num acordo político coligatório assinado com Venâncio Mondlane, Albino Forquilha respondeu nos seguintes termos.
aquilo que está no acordo, nós temos que cumprir. Nós não podemos ser praticamente um partido que aspira a chegar ao governo e governar o país e que depois quebra os acordos pelo caminho. Os acordos, este acordo com o Venâncio Mondlane, nos termos em que está a colocar, nós vamos cumprir sim, vamos cumprir. Na ocasião, Albino Forquilha acusou Venâncio Mondlane de violar o acordo por divulgar o seu conteúdo. Principalmente o acordo, sinto que de facto está sendo de alguma forma violado e quebrado, porque se trata em público, em esta pública, não é que nós combinamos. As questões que o Venâncio coloca, eu acabei de perceber que há uma carta que fez, não é? Mas a carta não me chegou. Se está lá no ar, eu não recebi. Juridicamente não recebi essa carta. Portanto, é preciso que se dirija a mim com quem assinou o acordo para tratar os assuntos relativos ao acordo. De referir que Venâncio Mondlane regressa ao país esta quinta-feira. Albino Forquilha desdramatiza a situação e nega as acusações segundo as quais terá traído Venâncio Mondlane ao decidir pela tomada de posse dos deputados do Podemos na Assembleia da República. Forquilha afirma que as partes têm o mesmo objetivo de defender os interesses do povo. Eu não vejo que haja uma traição aliás, que o Podemos esteja a fazer ao Venâncio Mondlane. Porque a traição estaria, se calhar, no acordo. Nós estamos a dizer que cumprimos o acordo, estamos a cumprir o acordo. Tudo quanto está acontecendo hoje, penso que era previsível no desenho do acordo que nós fizemos. O Venâncio Mondlane luta para o povo. O Podemos luta para o povo. Nós não lutamos para o Venâncio Mondlane. Nós, o Podemos, não lutamos para o Venâncio. Lutamos para o povo. Nos encontramos no mesmo objetivo. E isso que se diz que o Podemos traiu o Venâncio, não compreendo. Porque eu olhei para o povo, não para o Venâncio. O Venâncio é o companheiro com que vou à luta. Isto penso que tem que estar muito claro. E porque está a dizer isso, temos sentido nos últimos tempos haver uma espécie de um radicalismo, algum extremismo. Eu estou a receber inúmeras mensagens de insulto à minha família, etc, não sei quando. Não é? Portanto, este tipo de cultura não é a cultura partidária do Podemos. Vou dar só um exemplo. Acusam que o presidente do Podemos recebeu dinheiro algum, por isso que aceita, portanto, fazer o diálogo, por isso que aceita que tomar posse. E, nesse sentido, entregaram os meus 2 números de telefone aos grupos lá, para me mandarem dinheiro. Eu recebo um metical, quer dizer, de segundo em segundo. Né? De segundo em segundo. E o que dizem? Este dinheiro é para você devolver o dinheiro que você recebeu. Portanto, se eu recebi dinheiro em algum sítio, estão a comprar a minha consciência, não é verdade? Para que eu não pense por mim, pense neles. Agora, estes nossos também que me mandam dinheiro, não querem comprar a mim? Analistas afirmam que o acordo assinado entre Venâncio Mondlane e Albino Forquilha suscita dúvidas devido ao desentendimento entre as partes. Para Mauro Silva, por exemplo, pode ser uma encenação para confundir a opinião pública, enquanto Jaime Saia diz que a tomada de posse dos deputados do Podemos coloca em causa a luta pela alegada verdade eleitoral, outrora defendida pelo partido. Venâncio Mondlane emitiu uma carta aberta, mais uma vez, direcionada ao Podemos, referindo-se à violação de acordos coligatórios, dando prazo de 3 dias para responder se poderá ou não cumprir algumas cláusulas do acordo. Sobre o futuro desta relação, tendo em conta a desarticulação entre as partes, para o analista político Mauro Silva, depois da divulgação do acordo entre as partes, fica difícil perceber se realmente há algum desentendimento e sugere que se aguarde a tomada de posse dos deputados para uma eventual concertação das posições. Depois de vermos o acordo, eu sinceramente agora já estou com dúvida se realmente existe essa desavença ou é uma cortina de fumaça que está a ser colocada aos olhos da sociedade civil e da opinião pública moçambicana para confundir a opinião pública moçambicana. Porque se nós formos a compulsar este mesmo acordo, parece que já existem elementos que provam que Venâncio Mondlane tem que dar 50% dos funcionários ou dos agentes que vão trabalhar para órgãos de Estado, o próprio Partido Podemos também vai poder fazer.
Então eu acho que temos que esperar pelo menos até a tomada de posse no dia 13. Por outro lado, o analista político Jaime Saia afirma que o presidente do Podemos, Albino Forquilha, não devia se desassociar de Venâncio Mondlane, pois seu partido conseguiu se eleger por estar associado a esta figura. Da franqueza, se o Podemos conseguiu eleger alguns deputados, foi porque o Venâncio Mondlane conseguiu promover o partido Podemos. O Forquilha, juntamente com alguns membros do partido Podemos, já apareceram várias vezes exigindo a verdade eleitoral. Agora que querem tomar posse, será que a verdade eleitoral foi restabelecida? É uma questão que cada um de nós tem que se fazer. Mauro Silva não acredita na possibilidade do Podemos recuar na decisão de tomada de posse de seus deputados depois da última carta de Venâncio Mondlane. Quanto ao futuro da relação entre as partes, só depois do dia 13 de janeiro haverá um horizonte. Um grupo da sociedade civil dos países da língua oficial portuguesa emitiu um apelo urgente ao Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, para a observância do direito à segurança de Venâncio Mondlane, que amanhã regressa a Moçambique, considerando que Venâncio Mondlane possa ser também um fator de estabilização, de pacificação e reconciliação nacional. O grupo apela às autoridades moçambicanas que garantam a sua segurança. O jornalista e jurista angolano William Tonet é um dos subscritos do apelo e, neste momento, junta-se ao Jornal da Noite para explicar as motivações desta intervenção. Boa noite, Dr. William. Boa noite, Esmeralda. Obrigada por ter aceito ao convite mesmo para comentar em torno desta situação desta subscrição para a MBC Televisão. O que vos motivou a emitir o apelo para a segurança de Venâncio Mondlane e que reação esperam das autoridades? O bem maior do ser humano, que é a vida, o bem sublime de qualquer autoridade que se preze quando em causa existe um conflito e que tende a ser harmonizado. A harmonização dos conflitos resulta sempre do aproximar de visões de duas partes. Neste momento, Moçambique inspira cuidado porque tudo pode resvalar se não houver nobreza dos seus próprios dirigentes. E é isto que preocupa a comunidade internacional dos países lusófonos e não só. Portanto, essa iniciativa visou ver se existe a possibilidade do executivo moçambicano atender a um propósito de um presidente que tem boas relações com Moçambique. E isto porque nós acreditamos que Venâncio Mondlane, com as atuais autoridades moçambicanas, se despirem da tese de que nós é que devemos pôr, o que nós temos é que deve ser imposto, eles conseguirão, no espírito da humildade, encontrar uma solução. Moçambique nunca viveu nada igual. É preciso que as autoridades também se compenetrem dessa situação. É que nunca houve uma situação similar, desde os acordos de Roma. Este cenário não existiu com Afonso Dhlakama e com a Renamo, porque é pela primeira vez em 49 anos que Moçambique se depara com uma oposição eminentemente civil. E estes civis clamam pela liberdade, pela primeira vez não começam pela alternância de poder, mas pela verdade eleitoral e novos instrumentos jurídicos constitucionais de que Moçambique carece para poder que os novos instrumentos sejam transversais a todos os cidadãos dos diferentes povos, etnias e micronações.
Moçambique tem este dilema e pode ter aqui a grande oportunidade de ser também um exemplo que se segue à África do Sul e ao Botsuana, se não estiver na geografia mental só o poder. Os subscritos pensam que Venâncio Mondlane corre risco de vida ou privação à sua liberdade a quando da sua chegada a Moçambique? Bom, a julgar por aquilo que houve, que determinou que ele tivesse que sair de Moçambique, ser atacado quando estava desarmado, quando estava diante da imprensa nacional e internacional, indiciam que a polícia moçambicana não transmite uma imagem de ser uma polícia republicana, mas uma polícia partidocrata. E quando existe este sentimento, naturalmente que se apela sempre à outra parte uma contenção. E neste momento, o que nós queremos enquanto subscritores é não colocar mais gasolina na fogueira, mas ver se de fato, pela primeira vez, as partes aceitam a maturidade que o povo lhes exige. É que há uma situação em concreta que não pode ser passada debaixo da mesa. Algo não correu bem nas eleições e é preciso que seja resolvido por todos e todos os autores. Eu ouvi o início do vosso noticiário, ouvi de facto aquilo que corre agora contra o presidente Forquilha. É para se ver, em tão pouco tempo, muita coisa mudou. Não só o comportamento da Frelimo, mas também de um partido que suportou a campanha de Venâncio, mas foi por este alavancado, tirado do anonimato. Mas agora, vejam como é que está o caldo todo na Frelimo. É que atinge todos os partidos políticos. Há crise na Renam, há crise no MDM, há crise no Podemos. Então, é preciso que os principais atores se juntem. Mas a nossa grande preocupação é que, desta vez, a sociedade civil não deveria aceitar ser de novo relegado. Esse foi o problema desde 1975, não só em Moçambique, mas como também em Angola, o meu país. É que a sociedade civil, quando fica de fora, dá uma pista aberta para depois os políticos fazerem tudo. É verdade que para se chegar ao poder em Moçambique, em Angola, é preciso ser membro de um partido político. Mas é hora de pensar Moçambique, Moçambique, Moçambique. Agradecemos a disponibilidade, Dr. William Tonet, mesmo para comentar em torno deste assunto da subscrição. Muito obrigado. Para trás fica a entrevista com o jornalista, também jurista, William Tonet. É a altura de espreitarmos uma curta pausa. Damos por encerrado o primeiro bloco informativo, mas por antes, confira a tabela cambial e vamos ao intervalo. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar.
Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Campanha promo de publicidades da MBC TV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBC TV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBC TV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Renovados os votos de boa noite, vamos às notícias inseridas no segundo bloco. Continua variada a única máquina de radioterapia que o país possui para o tratamento de diferentes tipos de cancro. O serviço de radioterapia do Hospital Central de Maputo recorre a tratamentos alternativos, incluindo a quimioterapia, para minimizar a angústia dos pacientes. A informação foi avançada hoje pelo diretor de serviço da radioterapia do Hospital Central de Maputo. A MBC-TV continua a seguir o caso da avaria da única máquina de radioterapia que o país possui para o tratamento de diferentes tipos de cancro no Hospital Central de Maputo. O aparelho está avariado desde março de 2024 devido à falta de manutenção por conta de uma dívida de mais de 30 milhões de meticais à empresa responsável pelo serviço. Naturalmente, trata-se de um aparelho único a nível nacional do Rovuma Maputo. Digamos que este aparelho veio como um ganho no tratamento de doentes com cancro, quando demos início ao trabalho, tanto há mais ou menos 5 anos atrás. Naturalmente, por ser a primeira experiência e ter eventualmente toda essa componente de início de atividade, os contratos foram feitos também no âmbito inicial, mas também com pouca experiência. Percebemos que esses contratos eram bastante onerosos para o hospital e para o Ministério. Segundo o diretor do Serviço de Radioterapia, na maior unidade sanitária do país, Alberto Gudo, devido à situação, os pacientes são submetidos a tratamentos alternativos, incluindo a quimioterapia. A radioterapia é parte importante do tratamento de cancro. Dizemos que aproximadamente 50% dos doentes que vão tratar para o cancro vão necessitar de tratamento com radioterapia. Neste momento, o grande constrangimento é não poder oferecer os tratamentos e termos que redirecionar os doentes para as outras alternativas terapêuticas. Mas dizer que temos nos reunido, a decisão de tratamento com cancro é feita com base em equipes multidisciplinares. Temos nos reunido com as outras equipes, a parte cirúrgica e a parte da quimioterapia. Com a avaria da máquina de radioterapia, há quem já pensa em recorrer à vizinha África do Sul. Vou à África do Sul para fazer a radioterapia, se a máquina não estiver pronta. Bom, as 2 primeiras sessões foram um pouco agressivas. Agora não sei a terceira como é que vai ser. Também não posso dizer nada de radioterapia porque ainda não fiz, também é a primeira vez. Se a máquina estiver em condições. No passado dia 3 de dezembro, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, disse à imprensa que uma equipa de especialistas estaria a caminho de Moçambique para resolver o problema. Entretanto, passa mais de um mês e a máquina continua variada. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos, representado pelo seu ativista e diretor Adriano Novunga, quer a suspensão dos subsídios da reintegração que poderão ser pagos aos ministros, vice-ministros, deputados e ao líder de segundo maior partido. Para Novunga, não faz sentido a aplicação dessa lei numa altura em que o país enfrenta inúmeras carências no setor da saúde e da educação. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos submeteu ao Tribunal Administrativo uma providência cautelar para a suspensão do subsídio de reintegração para ministros, seus vices
deputados, incluindo o líder do segundo maior partido, o Suf Momadi. Segundo Adriano Novunga, não faz sentido a aprovação desses subsídios no contexto em que o país se encontra. O nosso entendimento é que todos os dirigentes que foram nomeados pelo presidente da República tinham todo o tipo de mordomias. Muitos deles não utilizavam o seu salário porque tinham as mordomias. Não faz sentido, numa altura como esta, em que os professores não têm os seus salários, estão há meses sem os seus salários, os enfermeiros estão há meses sem os seus salários, em que não há medicamentos, não há livro escolar, não há o básico para o Estado funcionar. Não faz sentido voltar a entregar mordomias milionárias às pessoas que já beneficiavam de mordomias milionárias. Adriano Novunga diz ter sido ocultado o valor total a ser pago, mas considera ilegítima a decisão, pois prevê valores exorbitantes. Há até aqui ocultação de, afinal, qual é o valor total que vai ser gasto a pagar essas pessoas. Mas olhando para a referência de 2020, quando se fez o pagamento àqueles que terminaram os seus mandatos em 2019, chegou a 1.000 milhões de meticais. Com 1.000 milhões de meticais se pode pagar os salários dos professores, incluindo os retroativos. Estamos a dizer, essa lei que inclui estas mordomias, essas regalias a serem pagas a esses dirigentes, são ilegítimas, são ilegais, são ilegítimas pelo tempo em que nos encontramos. Ainda nesta quarta-feira, o CDD submeteu mais um processo na PGR, desta vez contra suspeitos do assassinato do Elvino Dias e Paulo Guambi, cuja investigação feita pela instituição apurou que o crime foi executado por reclusos da cadeia civil e afirma ter matéria suficiente para as autoridades avançarem com as detenções. Os analistas políticos Marcelino Pangaia e Kanuma Júnior esperam que o presidente eleito Daniel Chapo responda aos anseios do povo. Os mesmos esperam ainda que Daniel Chapo faça uma mudança estrutural do Partido Frelimo, de modo que não haja a polarização da política. Na sequência da validação e proclamação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional, que dão vitória ao Partido Frelimo e Daniel Chapo, o professor e analista político Marcelino Pangaia espera que a investidura do Presidente da República seja um momento de forte contestação política, sendo por isso necessário que o Presidente eleito Daniel Chapo trace novas perspectivas da governação do país. Para que o presidente consagrado pelo Conselho Constitucional ele possa assinar um novo concerto com a sociedade moçambicana, passa necessariamente pela melhoria drástica no desempenho do governo. Se o governo prevalecer numa situação dessa de dar costa à população, como temos visto nos dias de hoje, obviamente que isso vai dificultar imensamente a governação do Daniel Francisco Chapo. Por sua vez, o analista político Kanuma Júnior espera que Daniel Chapo sacrifique alguns camaradas do Partido Frelimo para dar seguimento aos anseios do povo. Espero eu que ele venha organizar a casa. Foi uma escolha feita à medida, que é para romper com este sentimento em que é uma governação que tem desafios, que vai ser obrigado a ter que sacrificar alguns dos seus camaradas para poder dar seguimento às reivindicações que o povo tanto pede, que o povo que foi para a rua exige. Veja a seguir como se vai portar o tempo nas próximas 24 horas.
Fizemos assim a edição de 8 de janeiro para o ano 2025 do Jornal da Noite. Temos encontro marcado amanhã, quando forem pontualmente 20 horas. Gratos pela atenção dispensada. Até amanhã.